E eu queria dar um testemunho para vocês antes da palavra, rapidamente. Eu comecei o meu ministério quando Deus me chamou, eu relutei muito. Eu não queria, eu tinha muito receio. Eu sou neta de pastores. Eu sei como que é a vida pastoral. Então eu entrei sabendo como seria. E o Senhor, lá no começo, o Senhor plantou o meu púlpito, né? O meu púlpito não era nas plataformas, o meu púlpito era dentro do presídio, em zonas de prostituição. Vocês já conhecem meu testemunho, que eu comecei a ministrar com essas pessoas, em comunidades carentes aqui da cidade. A gente tinha um projeto social no bairro carente, aqui. Então eu comecei a ministrar ali, eu aprendi a ministrar ali, eu comecei a tocar violão no presídio, por conta do presídio. Porque o Telmo ia para a ala masculina, eu ia para a ala feminina. E ali, gente, no meio da pressão, eu lembro que um dos primeiros demônios que eu expulsei foi ali. Eu lembro de um caso de uma mulher que ela assassinou um homem, arrancou a cabeça dele, jogou a cabeça numa caixa d'água. Isso foi muito famoso aqui na cidade. E encontraram o corpo dele sem a cabeça. E quando eu cheguei lá, ela estava completamente possessa, com as mãos sujas de sangue, recém-presa. E quando eu fui orar por ela, por essa mulher, quando eu peguei ela, eu fui orar por ela, manifestou uma legião. E eu nunca tinha tido um encontro com aquilo. Nós começamos a orar, estava eu com mais outras pessoas. Nós começamos a orar, expulsamos aquela legião, porque ela ria muito. E quando ela se viu sem aqueles demônios, quando ela sentou, ela me olhou, ela olhou para ela, começou a chorar. E foi um longo processo. Todas as sextas-feiras eu ia ao presídio, ela manifestava, enfim. Eu vi coisas lindas acontecer, eu fui muito treinada nesse lugar. Até que Deus ele vai nos transicionando. Eu estava hoje estudando sobre a história de Davi. E Davi, ele vai, a cada cidade que ele está, é uma transição de Deus. Sabe, se você for um dia estudar sobre a história de Davi, você vai ver como que Deus transicionava ele e marcava essas mudanças de tempos e estações através de cidades. Ele transicionava. E sabe de uma coisa? Nós que somos aqui de Criciúma, que moramos numa cidade pequena, nós naturalmente temos muitas dificuldades para transicionar. Mas escute o que eu vou falar para você. Está chegando a hora de uma grande transição. Não resista às transições de Deus. E eu estou falando especificamente para pessoas que estão resistindo. Mudanças. E Deus foi transicionando até vamos chegar no ano que eu escrevi o meu primeiro livro, O Mulheres Improváveis. Foi um livro difícil, um livro que eu custei entregar para a editora, porque eu não acreditava. Para você ter noção que ele é tão bruto, quando você lê Mulheres Improváveis, ele é tão bruto. Sabe quando tem a essência, mas quando tem o extrato da essência? O Mulheres Improváveis é o extrato da essência daquilo que Deus fez na minha vida, na vida de tantas mulheres ao redor de mim. Até eu tive uma reunião em São Paulo semana passada com a editora, e uma das pautas da reunião era: vamos reformular o Mulheres Improváveis? Porque a gente podia melhorar muito ele. Porque ele está assim tão compacto. Eu falei, não, eu não quero, eu quero deixar ele assim, ele é o primeiro. E aí eu comecei a distribuir muitos livros gratuitos também para mulheres que iam aonde? No presídio. Porque no presídio tem muita mulher improvável, que precisa ser encontrada. E eu comecei a doar caixas de livro para fulana, para Beltrana, que fazia trabalho no presídio. Até que um dia eu estava orando, e o Senhor falou assim comigo: filha, eu comecei a me lembrar de que muitos homens e mulheres de Deus, eles começaram a transitar nas escrituras, até Esdras, que eu já falei sobre isso, por causa de leis. O Senhor falou assim: eu vou abrir uma porta para você no presídio. Porque quando aquelas mulheres recebiam o livro não fica na instituição, o livro fica com a mulher que estava presa e depois foi solta. Mas o que eu queria? A gente começa aqui, né, gente? Eu falei, então, que em Santa Catarina, cada cela de presídio feminino ou de penitenciária de segurança máxima que nós temos, tenha um livro Mulheres Improváveis. Que a mulher, quando ela cai, ela presa, ela tem aquele livro para acessar. E aí eu fiz o pedido, Santa Catarina me deu ok.
6 presídios nós temos hoje no nosso território, 6 presídios em 6 cidades. O que é que eu fiz? Fiz a quantidade de celas que tinha, a quantidade de mulheres por cela. E o livro, ele é da instituição, é do governo do estado, gente. A editora Vida nos abençoou para Santa Catarina. Eles falaram, a gente vai doar tudo. Então, sabe, quando você compra da editora Vida, você está comprando de alguém que está abençoando. E aí a editora Vida mandou os livros para cá. E eu tenho o Casa de Isabel. Tem mulheres do Casa de Isabel aqui? Quem vai entregar, fazer a entrega com ofício? As alunas do Casa de Isabel. Eu contactei cada aluna do Casa de Isabel, de cada cidade. Chamei elas para um grupo. E as entregas vão começar dessa semana para a próxima, porque precisa de um ofício para chegar lá e fazer a entrega na instituição. Só que eu fui um pouco mais longe. E se o Brasil todo tivesse esse livro? Todas as penitenciárias do Brasil. E eu falei, Telmo, e o Telmo foi atrás. Mandamos para Brasília 3 exemplares de Mulheres Improváveis. O nome da moça responsável pelo sistema prisional no Brasil, pelo que entra, o nome dela é Viviane. E Deus é maravilhoso. Ela já gostou, né? Poxa, mesmo nome. E aí ela leu todo o livro. E mais 2 pessoas leram. E para a glória de Deus, eu estava guardando isso. Para a glória de Deus, foi aprovado em todo o território brasileiro. Mas você não imagina a guerra que veio depois disso. Guerra, demônios se levantaram, mas nós estamos vencendo, amém? E aí a editora Vida pulou e falou, Vivi, mas espera aí, agora é para tudo. E eu falei, são quantas penitenciárias, são quantas celas? E aí ela falou, cada estado vai entrar em contato com vocês. E vai fazer o pedido dos livros. E agora eu vou fazer agora nós vamos ter que produzir um livro especial com distribuição gratuita, para ficar dentro da penitenciária. E o primeiro estado a me chamar, porque eles já passaram todos os... O primeiro estado a me chamar foi o estado de São Paulo. O secretário do estado de São Paulo me chamou e falou assim, deu todas as informações muito rápido. E disse assim, nós estamos esperando esses livros. E uma pergunta, será que para as agentes que estão lá trabalhando, elas também querem? A diretora também quer? Todos querem o livro. E deixa eu te falar uma coisa. Começou com uma tarde, num presídio na minha cidade, com o violão mal tocado. Eu meio desengonçada, sem saber o que dizer, enfrentando guerras com pessoas que eu jamais lidei. Para que Deus usasse aquilo que é tão pouco, tão pequeno, para me fazer ir agora a todos os presídios do Brasil, que eu jamais conseguiria fisicamente. Mas agora o livro vai. Para a glória de Deus. Louvado seja Deus por isso. Não o meu nome, mas o nome de Cristo. E eu quero receber testemunhos ao passar dos anos de mulheres que foram alcançadas, com vidas transformadas, que foram chamadas de filhas outra vez, em nome de Jesus. Então as mulheres do Brasil, que são alunas do Casa de Isabel, que estão próximos, e a gente vai entrar em contato assim que cada um deles nos chamar. Nós vamos entrar em contato. E nós estamos fazendo a doação. Eu estou fazendo a doação desses livros junto com a editora. E eu quero que vocês orem por isso. Que vocês cubram a nossa casa com isso. Por isso. Vocês entendem onde a gente está alcançando? E tantas outras coisas que está por vir e a gente ainda está esperando a confirmação do Senhor. Mas eu queria muito compartilhar isso com vocês e pedir a oração da igreja sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O dia que eu recebi a notícia, eu estava lá em São Paulo, tão desanimada, gente. Deus é perfeito, né? Eu estava muito desanimada. Eu estava sentada assim. E quando eu estou um pouco desanimada, eu seguro o rosto assim, sabe?
Aí o Telmo só deu um grito, meu Deus! Que a gente tava, eu sei que foi. Brasília acabou de falar da resposta. Eu falei, abri. Ele assim, eu já abri. Eu assim, e aí? É sim, o livro vai para todo o território brasileiro. Eu falei, meu Deus! E eu pude entender aquilo que Deus estava fazendo. Pode falar uma coisa? Não desanima não. Deus está contigo. Aquilo que era para a morte vai ser para a vida. Vai reverberar para a glória dEle. Eu declaro sobre você. Em nome de Jesus. A palavra de hoje é: de onde vem a sua força? Todas nós precisamos de força. A gente precisa inclusive de força para viver todos os dias. A gente precisa de força para acordar. A gente precisa de força para dar à luz. A gente precisa de força para viver. As mulheres que eu posso me compadecer delas, que elas estão na perimenopausa, entrando na menopausa, quem são elas? Onde elas estão? Elas já não têm mais filtro. Essa mulher já não tem mais nada a perder na vida. As amigas dela estão passando um trabalho, a família inteira não sabe o que faz. Mas são as quedas bruscas hormonais. Posso dizer para a família, gente, não é demônio, é hormônio. Então essa mulher já não tem mais filtro, ela já está assim num outro patamar, entendeu? Ela não tem mais nada a perder. Eu até vi um meme essa semana que antigamente a gente comparava roupa, né? Eu mostrava, até hoje a gente está comparando exame. Quanto está a tua B12? Né? Como é que está a tua vitamina D? Quando a gente senta na mesa das amigas, 40 a mais. E sempre vem um dos sintomas, cansaço. Estou cansada. Né? Cansada. Eu lembro que foi uma virada de chave para mim. Até vou dar essa dica para vocês. Os homens lá atrás estão rindo. Eu estou vendo vocês riem. Certo? Eles estão assim, fala mesmo, pastora. Os homens que trazem as esposas. Que Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Conto com a intercessão de vocês, amém? A retaguarda. Mas, o que eu ia falar? Peraí. A dica importante. Quando eu ainda estou na perimenopausa, eu não entrei na menopausa. Mas esse ano, gente, eu vou fazer 49 anos. Estou ali o pé para os 50. Mas eu ainda não entrei na menopausa. Eu estou na perimenopausa. Não estou com calorão, não tem nada disso. Mas eu tô ali, ó. Estou fazendo reposição hormonal. Mas a minha médica falou assim para mim. Eu estava sedentária, 20 quilos mais cheinha do que eu estou agora. Com útero, vocês lembram da história? Eu ia tirar o útero, aquela coisa toda. Graças a Deus o útero está aqui, está tudo certo. Porque eu mudei a alimentação. Só que ela disse assim para mim, você precisa treinar, você precisa malhar. E eu sempre tive uma preguiça de ir para academia. Uma coisa que não vai. Porque eu já me imaginava assim, eu tenho que ir lá fazer um cardio muito, muito grande. Aí ela falou assim para mim, aquilo me destravou. Ela assim, você não começa fazendo algo muito grande. Caminha 20 minutos ao redor do bairro. Ao redor da tua casa. Começa com 20 minutos, já começa acordando o teu corpo. Mas eu falei, eu estou muito cansada. Ela assim, pois é, mas quando você está nesse nível de cansaço, quanto mais você deita, mais cansada você fica. Porque quanto mais deitada você fica, você dando uma ordem para o seu corpo, ele economizar a bateria. Mas quando você caminha, ela falou, ao contrário da forma que Deus fez, você começa a se recarregar, e foi ali que eu comecei a atividade física e Deus mudou a minha vida. A força que eu precisava para viver, a força que eu precisava para ser esposa, para ser mãe, para pastorear, para cuidar daquilo que Deus tinha confiado nas minhas mãos, ela estava comprometida. E muitas vezes nós estamos vivendo nossos dias sem força. Gente, a quantidade de mulheres que fala para mim, pastora, ora por mim. E é muito importante orar um pelos outros, é muito importante. Eu digo para você que faça isso, peça oração. Mas a oração mais importante da sua vida é aquela que você faz. A que vai te fortalecer é aquela que você faz. Então às vezes você também está sem forças. Gente, eu vou fazer essa pergunta aqui porque eu preciso saber. Tem alguém aqui que está em guerra, que está em batalha? Eu queria que você levantasse a sua mão. Nossa. Guerra, ok. Essa palavra é para você hoje. Há batalhas que a inteligência não vai resolver. Existem estações
que a experiência que a gente viveu não vai nos sustentar. Escuta isso. E há dias, e tem dias, que parece que a nossa fé morreu e a gente não tem mais escudo para ir para a batalha. Escute. A Bíblia fala que a fé é um escudo que ela apaga os dardos inflamados de Satanás. Porque a gente vai ser atacado o dia inteiro. Hoje a sua mente foi atacada. E sabe o que apaga? É o escudo da fé. Porque a fé não é aquilo que você está vendo. A fé é aquilo que você crê sem ver. Mas nós vivemos muitas vezes uma vida cristã que a gente quer muito andar na nossa circunstância. A gente quer andar naquilo que a gente está vendo. Sabe uma coisa que a gente poderia estar vivendo e a gente não está vivendo? É quando a gente começa a declarar a palavra de Deus. Quando a gente começa a declarar as promessas de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Ontem, na minha cozinha, eu comecei a cantar essa música, a primeira canção que a gente cantou aqui. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abriu o mar, não tenha medo. Se atrás, Deus vai e você vai entoar o hino da... Eu cozinhando os meus ovos. Sério, eu aprendi a fazer uma maionese americana, uma salada americana, egg salad, é delicioso. Vou ensinar lá no meu Instagram para vocês. Eu estava lá preparando e o Satanás já queria vir para minha cacunda. Sério, já tinha um demônio vindo. Sabe o que é? Entendeu? Não conversa com a serpente. É a primeira lição que a gente tem que aprender. Está em Gênesis. Não dá para conversar com a serpente. Ele tem muito tempo de experiência. Ele vai atacar o ponto fraco. Na hora eu percebi, eu já comecei a pegar o escudo da fé. Eu comecei a cantar, comecei a profetizar. Eu comecei a declarar a palavra de Deus. Às vezes, não sei se você faz isso, mas eu faço. E até eu vi essa semana um vídeo também. Que às vezes eu estou lá, Deus, eu estou lá ajoelhada, Senhor, eu tenho tanto medo de... E o diabo, do quê? Do quê? Do que tu tem medo? Aí eu não falo nada, Senhor, eu tenho medo de... Do que tu tem medo? Sabe? Eu tenho uma amiga, olha o que ela faz, ela engana o inimigo. Sério, convidaram ela para ir numa zona de prostituição para evangelizar. Na hora, uma pontada na cabeça dela, uma fisgada, e ela já teve um AVC, já ficou assim, na UTI, ela tem problema de coágulo. Na hora, o inimigo já botou na mente dela, vai te dar um AVC, não vai. Vai te dar outro. Você vai passar de novo. Ela percebeu que era um ataque, e ela começou a enganar. As duas meninas convidando ela falou, acho que eu não vou não. Não, gente, está muito frio, eu estou cansada. E ela foi sentando no sofá e foi se cramunhando no sofá. E eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, ela é uma mulher de tanta fé, por que ela está ali? Ela falou, não, vou ficar aqui, não vou não. E as meninas se arrumando. E uma das meninas começou a desistir. Eu acho que não é para a gente ir não, então. Não, acho que não é para a gente ir. Eu acho que tudo está meio amarrado. E ela lá, quando deu o horário, que hora que vocês vão? Ela bem disfarçada. Porque eu não vou não. Aí ela disse assim, é tal hora. Na hora que deu a hora para ir, ela se levantou. Eu vou. Ela falou. Tu achou, inimigo? Ela saiu assim de casa que tu ia me impedir. Não vai me impedir. E ela foi lá e foi a coisa mais linda que aconteceu naquele prostíbulo aquele dia. Então a gente tem que usar o escudo da fé. E é exatamente nesses momentos que a gente descobre de onde vem a nossa força. A força não vai vir de ti, querida, porque a gente é fraca. A gente desiste fácil. A gente já pensa assim, ai Deus, a gente é meio dramática. Senhor, eu sabia que o Senhor não tinha nada comigo mesmo. Comigo é sempre assim, já viu? E o Senhor fica, ai meu Deus, até quando? E eu gosto sempre de falar isso, que nós precisamos agir por fé e não por... É difícil,
Que não vai dar vontade. Você vai lutar contra a sua carne. Que a sua carne quer que você se faça de coitadinha, que você fique amoitada, caída, aí Satanás vem e monta. Você só faz isso aqui, ele pula. E você começa a glorificar o nome de Deus. E você começa a declarar as promessas de Deus para a sua casa, para a sua vida. E você se levanta em oração. Tem dia que a oração pode ser sentada, mas tem dia, gente, que a nossa oração é boca no pó. Você já fez essa oração boca no pó? Essa semana foi várias vezes. É boca no pó. Eu estava lá, Senhor, eu com a boca no pó, mas a minha boca está no pó. Me humilho debaixo, porque a Bíblia diz: se a gente se submete à liderança de Deus, à liderança do Espírito Santo, se a gente se sujeita a Ele, o diabo fugirá. O diabo vai fugir. Por isso que a nossa guerra não é contra pessoas. Às vezes você vai precisar. É tu, inimigo. Você vai lá, fecha a porta, não sei do que, se é de banheiro, um lugar que você está só, é boca no pó. Aí depois você se levanta com autoridade, porque você se sujeitou à voz de Deus. Eu comecei falando que Davi, ele foi transicionado por cidades, e essas cidades, elas foram abrindo. Gente, as nossas transições abrem na nossa vida novos níveis de autoridade, de amadurecimento, de graça. Para o livro alcançar hoje a dimensão que alcançou, eu não fui transportada lá em 2006, que eu ia no presídio. Olha quantos anos, né? 20 anos. Gente, agora que eu me liguei, que é exatamente 20 anos de quando eu comecei a ir no presídio, 20 anos, um livro que vai alcançar toda a penitenciária. Mas não foi assim, foram várias transições que vão conferindo graça e autoridade para você passar por ela. E eu queria falar sobre uma cidade que Davi passou, e antes de eu contar dessa cidade, eu vou dar o testemunho dessa palavra. Lá em São Paulo, eu estava lá resolvendo muitas coisas, e me veio a palavra Ziclag para ministrar na reunião de mulheres. Eu falei, Senhor, mas eu já ministrei há algum tempo, acho que ano passado eu ministrei sobre Ziclag, e eu acho que não é, mas eu vou guardar essa palavra. E veio essa frase: de onde vem a sua força? Eu anotei no meu bloco de notas, mas eu não construí nada, eu só botei Ziclag. Pois muito bem, essa semana eu estava orando e com dúvida da palavra que eu ia ministrar hoje. E a Bel, do Libras, que já foi líder do Libras, a Bel me mandou uma mensagem muito sábia, falou assim: pastora, tem uma moça, ela não te conhece, ela nunca te viu. Ela já veio, acho, na conferência dos surdos. E acho que ela fez também algum curso de Libras. É isso, né, Bel? Oi? Que o ministério vai até ela. Vocês foram até lá? Não. Vocês vão lá. Tá, enfim, gente. Aí ela disse assim: eu tive um sonho com a pastora e eu queria muito que você transmitisse esse sonho. Mas assim, gente, muita gente sonha coisas. É cada sonho que eu tenho que repreender. Gente, a gente tem que repreender, porque às vezes eu não sei se é o desejo da pessoa, não sei. E é umas coisas assim. E assim, outra coisa, se você sonhou que a pessoa morreu, não conta pra ela, gente. Você vai dizer, te vi morta num caixão. Graças a Deus, nunca ninguém sonhou isso comigo. Mas, por que tu vai contar esse sonho para aquela pessoa vai orar? Entendeu? Seja sábia, discerne, sei lá. Aí, e pastor é uma coisa que a gente ouve cada coisa aqui, que eu fico assim, às vezes pensando, meu Deus, a pessoa não teve o cuidado de cuidar de mim, entendeu? De me proteger. Vai morrer. Está amarrado, em nome de Jesus, está repreendido, Satanás. Aí eu assim, daí eu confesso que eu falei assim, aí a Bel foi sábia: Vivi, eu não sei se eu te mando sonho, porque eu não sei como é que tu tá, se tu quer ouvir, mas se tu me sinalizar assim, eu mando sonho. Aí eu falei, ai Deus, comecei, lá veio um sonho de desgraça. Eu falei, tá, manda o sonho. Parei o carro para ouvir o sonho. O sonho. Ela disse que eu estava numa conferência. E eu estava muito angustiada. Muito angustiada.
E o Telmo estava num lugar de praça de alimentação, e tinha muitas pessoas na praça de alimentação. E o Telmo estava com algumas pessoas, e de repente eu chego para falar com o Telmo. E eu estou muito... ela disse que eu estava muito angustiada. E eu disse, Telmo, a gente precisa resolver algo. E quando eu ia falar isso para o Telmo, ela me interceptou no meio do caminho. E ela disse assim, eu sempre quis te abraçar, deixa eu te abraçar. Daí aí eu abracei ela, parei para abraçar ela. E ela disse assim para mim, o Senhor manda te dizer uma palavra, Ziklag. E aí eu olhei para ela e falei, hã? No sonho, muito eu isso. Então é Ziklag de novo? Eu falei para ela, e ela disse sim, é Ziklag de novo. Aí eu virei meia volta e voltei para ministrar. E ela disse que eu nem falei com o Telmo, porque eu já tinha convicção do que era. Eu comecei a chorar no carro, porque eu nunca vi Deus confirmar uma palavra de uma forma tão forte. E olha que linda que ela foi, porque eu amo gente assim também. Se ela está me ouvindo, você foi incrível. Ela não botou flor onde Deus não botou, ela não inventou nada. Ela só disse assim, pastor, eu não tenho uma direção. Eu não tenho nada para dizer, eu não recebi revelação, eu sou ruim de revelação. Eu só sonhei e eu só tenho que te falar uma palavra, Ziklag, só isso. Eu tenho que confiar que você vai entender o que Deus está falando. Aí eu vi que era profeta de Deus mesmo, porque quando começa a florear muito, né? Irmã, eu estou vendo em ti um negócio, às vezes a pessoa não está vendo é nada. Aí eu falei assim, então é Deus falando comigo, eu já sei o que é. Então, essa palavra, ela veio de Deus para mim e para você. Posso ouvir um amém? Bom, Ziklag, ele era um lugar de refúgio de Davi. Olha isso, por que Ziklag? E sabe por que o nome Ziklag? Meio que, se você for olhar no original, é meio que um zigue-zague, mas também ele pode ser sinalizado como uma serpente ou como uma grande volta. Olha o nome, o que significa. Ziklag era o lugar de refúgio de Davi. Porque Davi estava sendo muito perseguido por Saul. E o único lugar que Saul não ia perseguir era junto dos filisteus. Então Davi, ele foi lá. Gente, olha só, ele arrancou a cabeça do gigante. Mas ele vai lá nos filisteus, fala com o rei e fala, olha, eu estou sendo perseguido por Saul. Eu posso te ajudar com o teu exército. Porque se eu ficar lá, Saul vai me matar. Aí o inimigo fala, então vem Davi, você é bom mesmo na lança, você é bom mesmo na espada, pode vir ficar aqui no nosso meio. Inclusive, olha isso. O rei ali de Gate, o rei dos filisteus, colocou Davi como seu guarda pessoal. Ele sabia que Davi era perigoso, botou Davi para guardar ele, como o melhor guerreiro. E a Bíblia vai dizer, se você ler ali em 1 Samuel, se eu não me engano é 1, que você vai ver que o tempo inteiro, Davi arrasava cidades, Davi não ficava ninguém. Tinha algo sobre a vida de Davi. Eu queria que você abrisse 1 Samuel 30, deixa eu ver se é a primeira, mas acho que é a primeira. 1 Samuel 30. É. 1 Samuel 30. Ziklag era o lugar de refúgio. Aí sabe o que acontece? Aí o rei fala assim, não Davi, mora aqui no centro. Aí Davi falou assim, não, eu tenho mais de 600 homens com famílias, eu quero uma cidade para morar. Pode ser a cidade bem longe. Aí ele falou, vai para Ziklag. Ziklag era refúgio, porque em Ziklag Saul não atacava. Davi se sentia seguro em Ziklag. Davi estava cansado da perseguição de Saul. Saul não perseguia Davi apenas por medo. Saul perseguia Davi por inveja. Que é a pior perseguição que tem. Porque a inveja, ela é a mãe da maldade. A inveja é grávida, sabe do quê? De maldade. Porque quando uma pessoa ela é invejosa, ela tem requintes de maldade. Até no que ela fala, de como ela age. Então, ele estava perseguindo por maldade. É porque muitas pessoas, gente, maldosas, na verdade elas carregam um coração adoecido da comparação. Gostariam de viver aquilo que você está vivendo, carregar o que você carrega, ter a graça que você tem. Às vezes ter a beleza, às vezes ter o casamento, os filhos. Gente, a gente vê invejas doentes.
doentes. E como muitas vezes não conseguem, elas tentam destruir aquilo que não podem produzir. Então o prazer dela não é que ela tenha, que você não tenha. Isso é inveja. Ela não está mais nem ligando se ela tem ou não tem, ela não quer que você tenha. Jesus foi perseguido por inveja. Davi foi perseguido por inveja. Então Davi foge para o território filisteu e ali no meio dos inimigos recebe Ziclag como moradia. Vamos lá. 1 Samuel 30, versículo 1. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiras as mulheres, as crianças e os demais foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, eles lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi foram capturadas. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Até aqui. Depois eu continuo. Ziclag também era um lugar estratégico. Ali Saul não alcançaria. Saul não queria enfrentar os filisteus para capturar Davi. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem alguns lugares que nós vamos acessar na nossa vida que eles são temporários. São refúgios, mas são refúgios temporários. Talvez você está numa Ziclag que você chama de lugar perfeito. Que você diz, gente, daqui não saio mais não. Que lugar maravilhoso. Que lugar incrível. Uma cidade pequena. Olha as pessoas que estão aqui. Mas existe um dia que Deus vai permitir que a sua Ziclag seja queimada. Um dia, Deus vai permitir que o seu lugar de refúgio seja queimado. Hoje eu visitei uma Ziclag minha. Quando eu fui no velório de Joaquim, o velório de Joaquim foi num bairro muito especial para mim. Daqui dessa cidade, o bairro do Rio Maina. Tem alguém do Rio Maina aqui? É um bairro que eu amo muito. Eu tenho muitas memórias desse bairro. Porque foi naquele bairro que Deus levantou uma mulher para discipular meu coração. Para orar por mim. Então, eu lembro que eu ia, na época, grávida ou com a Vitória pequena, eu ia de ônibus, de linha até lá. Descia com o carrinho, desmontava, montava. E hoje, quando eu passei por aquelas... o GPS me mandou estrategicamente pelas ruas que eu acessava, antigas do Rio Maina, para chegar até a capela do velório do Joaquim. E eu já fui me debulhando em lágrimas, de saudade da Marli, que foi a pessoa que me discipulou. E eu fui lá e consolei a Camila, fiquei ali, abracei. E quando eu saí de lá, eu saí assim, quando lá em Ziclag, no meu lugar de refúgio, eu podia passar lá agora rapidinho, na casa dela ia ter uma rosca desse tamanho. Porque a família dela é do Braço do Norte, tem gente do Braço do Norte aqui também. Aquelas roscas que compra, que vocês têm, uma rosca enorme, aí compra a rosca, a nata e o pão de milho. E o que acontecia? Sempre tinha esse tipo de café na mesa dela. Aquela rosca, e tinha a nata feita na hora e o pão de milho. Só que eu peguei o carro, passei na frente da casa dela e eu entrei como quem entra para dentro da casa dela. Entrei na garagem deles. E ali eu me debulhei. Eu falei, meu Deus, a minha Ziclag não está mais. Porque em 2021, por conta do Covid, Deus levou ela. Ela está lá com o Senhor. E eu comecei a chorar. E eu falei, como eu queria o meu lugar de refúgio hoje, Pai. Eu não queria um colo. Tem dias que você não precisa de um colo. Você precisa de alguém que pegue a espada junto com você, te encoraje e te manda para a batalha. Porque chorar no meio da guerra, às vezes é ser morto pelo inimigo. E eu chorei naquele portão. Chorei que me acabei. Quando chorei tudo que eu tinha que chorar, eu tenho que ir lá preparar a palavra. Isso já era quase 4 horas da tarde. Eu sabia o que eu ia ministrar, mas eu não tinha preparado. Quando eu estou lá chegando em casa, a minha vizinha de frente, que eu moro num prédio, minha vizinha de frente, falou assim para mim,
Vive, deixei um cafezinho separado lá na tua mesa. Mandei, entreguei. Eu falei, tá bom, obrigada. Falei, olha, Deus providenciou um café para mim. Eu achei que era uma cesta com flores. Porque às vezes a gente acaba ganhando muito isso. Chocolates e bolos e tal. E aí, quando eu chego, vocês não vão acreditar o que tinha em cima da mesa. A rosca gigante, a nata e o pão de milho. E o Senhor falou assim para mim, tocar o fogo na tua Ziklag. Mas aquilo que você comia, eu ainda te alimento. Não olha para o que tu perdeu, olha para o que eu estou te dando hoje. O diabo quer colocar os teus olhos no que você não tem mais, mas eu quero colocar os teus olhos naquilo que eu estou te entregando agora. Eu falei, Gê, bota a rosca na mesa, senta comigo, porque hoje nós vamos comer. E eu e ela chorando, engolindo. Eu não estava nem com tanta fome, mas aquela rosca, com aquela nata, que eu tenho intolerância à lactose, mas não fez mal. Eu vou dizer para vocês, com aquele pão de milho, eu comia chorando da fidelidade de Deus. Porque eu quero dizer essa palavra para você, não olhe para o que você perdeu. O diabo quer destruir a sua vida, botando seus olhos naquilo que você não tem mais, que tocaram fogo no seu refúgio, que acabaram. Escuta, você está se sentindo sozinho, abandonado. Deixa eu te falar uma coisa, o alimento que Ele te deu lá atrás, Ele vai continuar te entregando. O cuidado de Deus ainda está sobre a sua vida. Ah, Deus, Ziklag era lugar de refúgio, lugar de descanso, lugar de segurança emocional, lugar que Davi podia baixar a guarda. Saul não vai jogar a lança dele aqui em mim. Não é o lugar ideal, mas um lugar de segurança. Mas Deus permitiu que Ziklag fosse atacada, e isso aqui é tão profundo, sabe por quê? Porque às vezes Deus permite que até o lugar do nosso conforto seja abalado. Essa palavra é quando Deus queima a tua Ziklag. Quando aquilo que você chamava de refúgio e segurança, Deus bota fogo, Deus permite. Deus fala, não tem mais Ziklag. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque, filho, Ziklag não é lugar onde você vai ficar, eu quero te transicionar. Por isso que está doendo tanto, por isso que muitas de vocês estão aqui hoje. Então assim, eu estou meio perdida, parece, eu não sei. Está estranho, os dias estão estranhos, concordam comigo? Os dias estão muito estranhos. Parece que algumas coisas não fazem mais sentido. Tem coisas que você gostava de fazer, agora você olha para aquilo e diz, eu viveria tranquilamente sem isso, não faz mais sentido para mim. Isso não é loucura, isso não é surto coletivo. Deus está fazendo algo conosco, Ele está nos transicionando, Ele está nos mudando. Sabe quando que você vai encontrar a maior unção da sua vida, o maior favor de Deus na sua vida? É quando você está sendo esmagada. Ziklag era um lugar de prova extrema. E eu queria deixar algumas lições para nós de Ziklag. Vocês estão comigo? Fiquem atentas ao que Deus vai falar hoje. Primeiro, sabe por quê que Davi volta para Ziklag depois de 3 dias? Porque aquele rei que botou ele na guarda pessoal disse assim, cara, tu é o máximo. De repente, ouve os amigos dele falar assim, ó, você está confiando muito em Davi, hein? Tu lembra o que as mulheres cantavam de Davi? Que Saul matou milhares, mas Davi, muito mais. Você fica confiando em Davi, daqui a pouco Davi entra na guerra, se volta contra a gente, já arrancou a cabeça de Golias, a gente vai ser o próximo. O rei fala assim, olha, mesmo não achando nada contra ti, Davi, eu preciso que você saia, eu não posso mais ter você no meu exército. Não dá. Davi fica chateado. Não, rei, eu prometo. O rei falou, cara, não, vai para tua terra, vai lá para Ziklag. Davi foi triste, envergonhado talvez perto dos homens dele, tipo assim, poxa, rejeitaram a gente. E eu quero dizer que a rejeição na sua vida pode ser um grande presente de Deus. Porque foi por conta dessa rejeição que Davi volta e começa a olhar como é que estava a casa dele. Antes de chegar em Ziklag destruída, Davi experimenta a dor da rejeição. Os próprios filisteus agora não queriam mais. Aquele lugar que antes parecia acolhimento, agora o expelia. É igual o útero. Hoje eu vi um ultrassom da Tamara, não sei se ela está aqui. Está lá.
Aí a médica falando, implantou bem. Eu falei, graças a Deus. Eu lá, vendo as histórias dela intercedendo. O útero implantou bem. O útero está assim, venha. Mas vai chegar uma hora que o útero vai fazer o quê? Sai! E não adianta segurar bebê, gente. Nasce em carro, nasce em mercado, aonde for. Porque o útero vai expelir. Eu vou dizer uma coisa para você. A sua Ziklag é um útero de Deus. Vai ter uma hora que ela vai te botar para fora. Aquele lugar que antes parecia acolhimento, agora expelia. Existem rejeições que são misericórdias de Deus. Algumas portas fechadas são Deus dizendo, você não pertence mais a esse lugar. Você não é mais daqui. Existe algo maior te esperando. E as estratégias que funcionaram até agora não servirão para a próxima estação. As rejeições daqueles que amam a Deus muitas vezes são completamente orquestradas pelo céu. Deus pega e chama a orquestra e diz, vai, canta a rejeição. E a rejeição começa a cantar no teu lombo. E aonde você se volta, você vê resistências. É o Senhor falando, filho, filha, chegou a hora. Porque há lugares em que se você fosse muito celebrada, você jamais sairia daquele lugar. Eu não quero ser muito celebrada onde Deus não me quer. Eu prefiro ser rejeitada, mas viver o propósito do Senhor. O aplauso dos homens e o que os homens falam muda, gente. Enquanto eles gritavam hosanas para Cristo, eles também gritaram logo depois crucifica. Lembra de Paulo em Malta? Quando Paulo cai em Malta, esse homem, lembra que ele teve o naufrágio, a cobra, a serpente pica ele quando ele vai pegar gravetos para o fogo. Esse cara está destinado para morrer, ele deve ser um amaldiçoado. Aí, não acontece nada com ele, ele não morre, ele é um Deus. Você vai de Deus a diabo, assim, em questão de segundos. Então, às vezes, se você for muito celebrada num lugar, você vai ficar num lugar que Deus não te aprova. Eu lembro quando eu morei em Belo Horizonte, em 2013, 2014, eu lembro de enfrentar muitas rejeições. Até algumas assim que eu fiquei assim, meu Deus, nunca imaginei. Eu lembro de uma casa de amparo de mães e filhos. Eu falei, Falei, Telmo, vamos vender tudo que nós temos, vamos para aquela casa, vamos ajudar pessoas. O Telmo assim, vamos. O Telmo era mais louco que eu. Eu cheguei lá para a mulher, eu falei assim, eu sei que tu precisa de obreiro, que é uma obra, né, era um orfanato com mulheres. Tipo assim, várias pessoas já tinham ido ajudar ela. Ela disse sim para todas. Quando chegou na minha vez, ela falou, não. Você aqui não. Vocês dois não. Deus está falando para mim que não. Eu falei, Telmo, nem para trabalhar de graça numa casa de amparo de mães e filhos. Mas graças a Deus por aquele não. Porque aquele não nos impulsionou a voltar. E eu nunca falei isso para vocês. Quando a gente estava lá transferido em Belo Horizonte, acho que eu nunca falei. Só um general poderia transferir a gente de volta para Criciúma. Só que o general não falava com o terceiro sargento. O Telmo era terceiro sargento. Para falar com o terceiro sargento, tinha que falar com o tenente ou o coronel. Tinha que ser oficial. E ele não conversava. Pois bem, um dia um general chamou o Telmo e falou assim... Vocês nem vão acreditar. Ele só disse assim, ó... Martinello, o que você precisa? O coronel levou um susto. Hã? Aí o Telmo se encorajou. Eu queria voltar para minha terra. Eu sou de Criciúma. Aqui está difícil. Quer voltar para tua terra, Martinello? Florianópolis serve? Quase, hein? Daí eu estava assim, não. Eu quero Criciúma. Criciúma que é difícil. Nós temos o 28 de GAC aqui. Não é tão fácil as transferências. Martinello. Qual é o teu número, Martinello? O Telmo deu o número. Ligou. Vamos esperar. Em um mês nós estávamos transferidos aqui. E quando a gente chega aqui, a Abba Pai nasce. Algumas rejeições são presentes de Deus. Há despedidas que parecem perdas, mas são impulsionamento do céu. Posso ouvir um amém? Segundo, cuidado com os ataques oportunistas. Eu vou repetir. Cuidado com ataques oportunistas. Existem ataques que não vêm quando a gente está forte. Eles vêm quando nós estamos cansados e fracos.
Davi e seus homens chegam exaustos em Glicag, dias fora de casa, sem direção, desestabilizados emocionalmente, rejeitados pelos filisteus. Aí ele pensa assim, finalmente eu vou descansar. Gente, quem viaja que sabe que é uma delícia viajar, mas voltar para casa é a coisa melhor do mundo. É uma das melhores sensações do mundo, é você voltar com a mala, deu tudo certo. Você toma um banho no seu banheiro, você vai para sua casa, você quer o aconchego da sua família. Mas quando ele pensa, eu vou abraçar a minha família, vou sentar à mesa, eu vou respirar. Mas quando chega, Ziclag está em chamas, os amalequitas tinham invadido tudo. E isso revela uma estratégia espiritual do inimigo. E eu quero trazer isso, eu quero denunciar isso hoje. Os amalequitas não atacavam quando viam força, atacavam quando percebiam vulnerabilidade. Diferente, eu fiz um estudo com as alunas do Casa de Isabel sobre os inimigos de Israel. E eu falei que os midianitas são aqueles que atacam a celebração. Quando você está em período de colheita, ele vai lá roubar o que você colheu. Mas os amalequitas, eles são aqueles que, eles são oportunistas e covardes. Existem pessoas que estão aqui passando por ataque amalequita. Você suportou anos de luta, anos cuidando de todos, anos sustentando guerras, sabe, casamento, doença, filhos, ministério, pastores, enfrentando guerras, família. E justamente quando você pensa assim, gente, agora eu vou descansar, surge outro ataque. É um atrás do outro. Porque Amaleque, ele é oportunista. E ele é mais perigoso que poderoso. Ele não é tão poderoso, porque se você está forte, ele não vem. Mas ele é perigoso. E a primeira, vou te falar de 3 estratégias de Amaleque, para você já prestar atenção, para você lutar contra esse inimigo, amém? Primeira estratégia, ele ataca a retaguarda. Lá em Deuteronômio 25, no versículo 17... olha o que diz, ó. Lembra-te do que Amaleque fez no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu a tua retaguarda. Todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado, afadigado e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado o repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor te deu, te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Quando o povo estava saindo lá, já estava cansado Faraó. Você imagina, já tinha morrido os primogênitos, já tinha passado 10 pragas. Tu imagina, psicologicamente hoje a gente pensa, como é que não estava aquele povo? Indo, aí as mulheres, e eu amo isso, eu estudo sobre isso, como que Israel andou no deserto. E a imagem de Israel andando no deserto, não é nem a imagem, mas o desenho e o formato, a estratégia era como se fosse uma águia. Como meu marido ficou muitos anos no exército, eu sei como que o exército se movimenta. Ele tem a infantaria que está na frente, tem os artilheiros, a cavalaria, tem a engenharia, comunicações. Então são armas que compõem. Israel foi todo organizado, os da frente os guerreiros mais fortes. Nas laterais aqueles que guardavam mais os fracos, as mulheres grávidas, as crianças. Eles iam mais devagar, os idosos lá atrás. E Amaleque foi tão covarde que atacou Israel atrás. Então ele vai atacar a sua retaguarda. Amaleque ataca os cansados, os fracos, os atrasados na caminhada. Sabe aquela pessoa que está sempre atrasada? Cuidado. Israel estava saindo do Egito traumatizado, havia caos, desorganização. E Amaleque observou a vulnerabilidade. Às vezes a gente vence grande batalha, mas a gente está muito esgotado. Então Amaleque vai lutar na retaguarda. Ele vai botar uma doença num filho. Ele vai pegar aquilo que a gente, às vezes, não conseguiu proteger. Segunda estratégia, ele põe dúvida. Lá em Êxodo 17, ele vai... Gente, é impressionante. O inimigo começa a te atacar, você começa a ter dúvida. Ai, eu acho que vai acontecer uma coisa muito ruim. Ai, acho que Deus não está comigo. Crise de pânico, ataque. Ai, Deus... A primeira coisa que Amaleque, quando você está passando por isso, é Amaleque. Você fala, Amaleque. Você já vai começar a orar e dar na cabeça do inimigo. Lá em Êxodo 17, 7, vou só ler o começo que diz assim, ó. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? O povo no deserto começou a criar uma asa de dúvida. Moisés, Deus está com a gente ou não? Gente, olha isso, como isso é forte. Quando o povo duvidou, quem que veio atacar? Amaleque. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim.
Lembra daquela guerra histórica que Josué vai para o vale guerrear contra Amaleque? E olha isso, Moisés está cansado em cima do monte. Quem que segura os braços de Moisés? Arão e Hur. Gente, nós precisamos de intercessores para líderes. Escute, não usa sua boca para denegrir, usa sua oração para abençoar. Nós precisamos de Arão e Hur nesses dias, porque existem líderes que estão cansando, estão com o braço cansando. E a Bíblia diz que quando as mãos de Moisés se levantavam, Josué prevalecia, mas quando baixava, as amalequitas prevaleciam. E quando Arão e Hur seguravam, então Josué completamente exterminou Amaleque. Um inimigo covarde, mentiroso, um ladrão. Não deixa dúvida. E a terceira estratégia, ele ataca nas ausências. E é exatamente aqui que nós estamos. Se Davi tivesse ali com mais 600 guerreiros, Amaleque não teria entrado em Ziclag. Mas esse inimigo, ele aproveita as nossas ausências. Não havia oposição, somente, quem que ele levou? Mulheres e crianças, os homens não estavam lá. Ele levou as mulheres e as crianças, isso é muito sério. O inimigo gosta das ausências. Na ausência do casamento, na ausência na vida dos filhos. Gente, pelo amor de Deus, não deixe o seu filho trancado dentro do quarto com o celular dele. Não seja ausente. Sabe o que está matando o relacionamento? A ausência. E nós estamos nos ausentando completamente dos nossos relacionamentos. Nós estamos ausentes. E é onde Amaleque ataca. A ausência no casamento, a ausência emocional, você não se importa mais com o que o outro está sentindo. A ausência. A ausência espiritual, a ausência no ministério, a ausência dentro da própria casa. Quantas vezes alguém está presente fisicamente, mas ausente? Ela não está com você. E se Davi tivesse em Ziclag, com seus homens, talvez a invasão não tivesse acontecido. Porque Amaleque evita o confronto. Hoje é dia de a gente se arrepender das nossas ausências. De a gente estar em guerras que Deus não chamou a gente para estar. Eu já vi muita gente, e eu vou falar isso, lutando guerras de pessoas, sendo que a sua casa sendo saqueada. Vá para sua casa. Vá para sua casa. Davi passou por algo que para mim acho que foi muito difícil para ele. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pelos relacionamentos. Eu amo o relacionamento. Eu amo pessoas. Amo gente. Eu amo e admiro as pessoas. E eu amo admirar as pessoas. Eu gosto das peculiaridades de cada pessoa. Eu celebro isso. Eu amo ver as pessoas bem. Se eu sei que alguém do meu lado tem um sonho de algo, se eu puder participar do sonho, eu quero estar participando, eu quero fazer. Eu gosto de ver as pessoas felizes. E eu amo pessoas. Amo. Muito. Amo e protejo o grupo de louvor aqui, as pessoas que andam comigo. Eu tenho um instinto de proteção, de cuidado. Mas deixa eu te falar uma coisa. No meio de uma dor, às vezes Deus vai aproveitar uma oportunidade para os corações que sejam revelados. Às vezes Deus vai permitir algumas situações para que o coração das pessoas que estão ao seu redor se revelem. Apesar de eu amar, eu também não vou. Eu acho engraçado quem pede amor. Eu não peço amor. Eu acho que o amor tem que ser voluntário. Ou você ama ou você não ama. Esse negócio de dizer, você não fez isso, você não me ligou, você não me convidou, nunca vai sair dos meus lábios. Mas o coração são revelados. Quando Davi chega e vê a destruição, seus homens choram até perderem as forças, gente. Você imagina, os filhos, todos. As mulheres, as casas. Gente, a gente lê como uma história, mas pensa bem. Tudo queimado, que foi construído. Então acontece algo mais doloroso. Davi começa a perceber que eles começam a cochichar e falar, nós vamos apedrejar esse Davi, porque foi por causa dele, da liderança dele, que a gente perdeu tudo. A culpa é dele. Os amigos revelam o coração. A dor, ela vai começando a expor estruturas internas, coisa que já estava ali.
Não vem dizer assim para mim, ó, não, sabe por que aconteceu? Por que eu te chamei daquilo? Foi porque o outro falou aquilo. Não, gente, já estava no teu coração, só foi revelado. Para mim não tem esse negócio assim, ó, ai, sabe por que eu roubei? Porque, ai, estava lá, né, 1 milhão. Não, gente, é porque já tinha o espírito de ser ladrão. Porque para mim, quem furta uma caneta e furta 1 milhão, para mim é a mesma coisa. É só muda a oportunidade. O dinheiro, a internet hoje, a gente vê, né? Um linchamento, a gente vê esses linchamentos. Porque a internet está acabando com as pessoas. Não, gente, ela só está revelando o que está nos corações. Ziclag queimada só revela. E a dor vai expondo. E no momento em que Davi mais precisava encontrar força nas pessoas, porque, gente, quando a gente não está bem, o que a gente faz? Fulano, não é? Eu não sei você, mas eu quero olhar para alguém e alguém me fortalecer, alguém me ajudar. Davi olhava e via ódio neles. Raiva. Porque há estações em que Deus permite que até os apoios humanos falham. Sabe por quê? Para que você busque a força no lugar certo. Para te ensinar que existe uma força mais profunda, uma força maior. Porque às vezes quem está ao redor não vai ter remédio para curar a tua ferida, é só Ele. E aqui eu entro na nossa palavra. De onde vem a sua força? A de Davi. Diz claramente, Davi encontrou forças aonde? No Senhor. Ele fez assim, eu não tenho para onde correr. Esse é um dos versículos mais poderosos da história de Davi. Porém Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Gente, imagina aquele dia que você está mal, tudo ruim, fraco. E você fala assim, calma, nem tudo está perdido, eu tenho o Senhor. Eu posso buscar o Senhor. Existe uma força reservada em Deus, uma força que homem nenhum consegue dar. Gente, existem forças que podem vir dos aplausos, que vêm de reconhecimento. Há forças que vêm de ambientes favoráveis. Mas existe uma força que nasce da dor, na oração e na dependência de Deus. E talvez essa é a força que nós precisamos nesses dias. Junto com a força, vem uma direção. Deus não dá só força, escuta, Deus não dá força sem propósito. Eu tenho medo de gente que encoraja a pessoa sem responsabilidade. Vai lá fulano, vai, não é para fulano ir, porque é perigoso. Eu já vi muito isso acontecer, gente, eu fico com medo. Quando eu vou encorajar alguém, eu pergunto, Deus, será que eu encorajo essa pessoa a fazer isso? Porque é muito sério. Eu dizer, vai, essa é a tua hora, esse é o teu momento, às vezes não é. A força do homem, ela pode vir debaixo de manipulação, até de interesse, mas quando Deus te dá força, Ele já te dá o destino para a força. Ele não te dá a força sem saber para onde você está indo. Deus não te dá força sem propósito. A força de Deus sempre vem acompanhada de direção. Então Davi tem uma sacada na hora. Ele viu a raiva, chama Abitar, o sacerdote, chama ele, traz o colete sacerdotal, traz o colete. Abitar chega e o colete sacerdotal representava serviço, acesso à presença de Deus, responsabilidade espiritual, discernimento e intercessão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que Deus vai te dar o CPF que você vai precisar chamar. Deus vai dizer assim para você, ó, fulano, que vai empunhar a espada junto contigo e vai contigo para a guerra. E vai te ajudar da direção, fulano. Quando Deus começa a te dar força, Ele também te entrega a direção do que você vai fazer. Porque você não vai ter uma força sem direção, você vai ter uma força com a direção de Deus. Davi consulta o Senhor e olha o que ele faz. Gente, o que eu falei no começo? Ele arrasava cidades, Davi. Davi não ficava Davi era muito guerreiro. E Davi não estava sozinho. Se você ler ali em Crônicas, eu amo, os 30 valentes de Davi, já ouviram falar deles? Davi tinha 30 valentes, dos 30 ele tinha 3, dos 3 ele tinha 1. Tinha um que era valente de Davi, que era da guarda pessoal, que uma vez caiu, um leão foi atacar, o leão foi para o poço, ele caiu dentro do poço com o leão, com uma espada, ele levantou o leão morto. Teve outro que ele lutou tanto que a mão dele se apegou à espada. Você já conhece, sabe quem é essa pessoa? Sabe aquelas mulheres que são de Deus de oração, que tudo que ela fala tem Bíblia? Ela já não consegue, ela é uma... Já viu? Ela
ela não anda muito meio no natural. Ela tem a espada pegada na mão dela sobrenaturalmente. Mesmo que ela abra, a espada não sai. Está pegada a mão. Elas pegam tanta batalha em oração, na palavra. Em nome de Jesus, que você seja essa mulher. Que a espada se apegue à sua mão. Que a espada e ela é uma coisa só. Eles estavam juntos. Então Davi tinha tudo para dizer assim, ó, quem é aquelas amalequitas? Só que Davi não se esquecia de uma coisa, escute, os amalequitas tinham uma estratégia, eles eram nômades, eles não tinham um lugar específico, eles não tinham moradia própria, você não conseguia achar. Davi não contava com a experiência dele naquela hora, ele precisava de Deus. E ele faz uma pergunta que eu achei até assim, por que Davi perguntou isso para Deus? Ele falou assim, Senhor, ele botou o colete e falou, Senhor, eu devo alcançá-los. Eu devo perseguir os amalequitas. Eu devo ir. Existe restituição para mim. Eu vou conseguir alcançar, eu vou perseguir. E Deus responde, persegue, porque certamente alcançarás e tudo será recuperado. Que palavra poderosa. Gente, Davi sai com sangue no olho. Ele falou, Deus disse. Ele chegou para os homens que queriam apedrejar ele e falou assim, vamos voltar, força, eu estou fortalecido, vamos voltar e vamos recuperar tudo de volta. No meio do caminho, Deus tem uma ajuda improvável. Porque onde estavam os amalequitas? Tem coisas na nossa história que não se explica, é só Deus que faz. É igual quando eu leio Esther. Esther era estratégica, Esther era bonita, Esther, tudo. Eu vejo a mão de Deus, mas quando o rei não consegue dormir, pede para ler as crônicas e vão ler logo que Mardoqueu salvou ele, gente. Tinha uma forca para enforcar Mardoqueu, como que o rei não dorme? Porque ninguém ia pelejar essa causa a não ser Deus. Escute, tem causa na sua vida que só Deus vai pelejar. Para de ficar pedindo para as pessoas, é Deus que vai fazer. Deus vai fazer a gente perder sono. Deus vai fazer a gente falar o teu nome em mesas. Deus vai fazer o impossível. Porque o propósito de Deus não se perde. E eu quero declarar aquilo que Deus escreveu, que Ele profetizou, não se perderá. Davi está indo, mas não sabe para onde vai. Senhor, o Senhor disse que eu vou alcançar. Ele vê um egípcio perdido. Vem cá, cara, vem cá. Morto de fome, 3 dias sem comer, o que foi? Eu estava naquele bando lá do Amaleque. Você estava? Me diz onde é que eles estão. Promete que não vai me matar, prometo. Existem alianças que você faz no meio da guerra. Que você faz promessas. No meio da guerra. Deus vai te dar aliança no meio dessa guerra, tá? De pessoas que você desprezaria facilmente, mas porque você está em apuros, você vai fazer aliança. Porque Deus sabe a forma de quebrar a gente. No caminho da restituição, Davi encontra um egípcio abandonado. Justamente alguém improvável, se torna a peça-chave para localizar o inimigo. Tudo, né? Orquestrado por Deus. Isso nos ensina algo. Quando Deus restaura alguém, Ele coloca pessoas estratégicas no meio do caminho. Abre bem o teu olho. Deus já colocou pessoas estratégicas no meio do teu caminho. Que sabem onde está o inimigo. Você está meio perdido. Deus, eu não sei onde ele está. Vou te mostrar. E quando Deus decide restaurar alguém, Ele coloca essas pessoas, gente improvável, conexões inesperadas, auxílios que não estavam no plano. Isso aqui é que Deus faz? Davi encontra eles. As crianças, as mulheres e tudo que Davi tinha foi recuperado. Nada se perdeu. Muito pelo contrário. Eles ainda tiveram o quê? Despojos. Pegaram tudo, arrasaram Amaleque. Deus restituiu tudo. E quando Deus restitui tudo, Deus começa a transformar a dor em estratégia. Porque quando Deus restitui tudo, teve até uma questão de que 200 não foram para a guerra, ficaram, enfim. Davi fez questão de dividir igual os despojos, mas Davi fez mais. Davi estava no momento de transição, e agora deixa eu te dar uma chave aqui. Davi estava em Ziclag temporariamente. Davi, ele pega parte daquilo que ele ganhou, e ele manda de presente para cada líder em Israel.
Deus me deu vitória contra os amalequitas. E eu estou te dando um presente. Sabe por quê? Porque a honra abre portas. Escuta o que eu vou falar para você. Quando você honra, as portas são escancaradas. Davi foi dizer assim: ei, fica feliz comigo, porque nós vencemos Amaleque. Davi transforma a restituição em estratégia. Ele faz algo lindo, ele abre portas. E olha isso. E Davi, por último, estava numa transição e não sabia. Porque ali, Saul estava no mesmo momento numa guerra. Saul foi morto. Aquele que o perseguia já não mais estava vivo. E agora, Ziclag, que estava queimada, não precisava ser reconstruída, porque já não era mais o lugar que ele ficaria. Dali, Davi é transicionado para uma outra cidade. 1 ano e 4 meses, o tempo de Ziclag. Mas Deus estava encerrando aquele ciclo. Porque Ziclag nunca foi destino. Era apenas esconderijo temporário. E há momentos em que Deus permite que algumas estruturas queimem, porque elas já não comportam o próximo nível do propósito de Deus na sua vida. Deus permitiu que Ziclag fosse destruída para que Davi voltasse a consultá-lo profundamente. O ataque reposicionou Davi. A dor o realinhou. O incêndio trouxe de volta a dependência. E talvez algumas coisas estejam queimando porque Deus está encerrando ciclos de sobrevivência na sua vida e te dando instruções de governo, de mudança. Porque logo depois de Ziclag, sabe o que vem? O trono. Às vezes Deus queima o refúgio para nos levar para o reino. Essa é a palavra. Eu não sei se ela te pegou de jeito, mas para mim ela foi flecha. Eu cheguei do velório 4 da tarde, comi a minha rosca, que foi a minha comida que Deus me deu. Da minha antiga Ziclag. Após comer a rosca, pensei, vou passar mal. Não passei. Fui para o escritório e a palavra como download do céu começou a descer para mim. Eu quero dizer uma coisa para você. Não subestime aquilo que Deus pode fazer através da sua vida e na sua vida. Você está em guerra, o Espírito Santo está te falando: ei, pega as estratégias. Eu quero, através de você, te transicionar. Talvez você vai transicionar uma linhagem inteira. Raabe fez só uma decisão, ela mudou a história da família dela. Eu quero dizer para você que a sua decisão muda a história da sua família. Eu queria que você ficasse de pé. Quando o diabo pensa assim: agora eu acabo com ela. E Deus fala: não acaba não, agora eu dou mais graça, mais unção. E levanto ela com mais autoridade. É assim que Deus faz. Esse é o nosso Deus. O inimigo pensou essa semana que ia acabar com a tua vida. Mas Deus se levantou no trono de glória. Se você é essa pessoa, corre para cá. Corre que nós vamos orar. Mas corre. Vem para cá. Nós vamos orar hoje. Deus vai reposicionar. Você está resistindo às mudanças. Ai, Deus, acho que não. E chega bem perto aqui, ó, porque vai ter bastante gente. Isso. Deus está vindo com graça sobre esse lugar. Deus está vindo com graça sobre esse lugar. Deus está vindo com graça sobre esse lugar. Deus está mandando apoio. Hoje a pastora Cris da Igreja Nações está aqui. E ela mandou mensagem: amiga, hoje eu vou no teu culto. Mal sabia ela, já sabia. Deus, ela está empunhando a espada junto comigo. Escuta. A glória de Deus vai vir sobre você hoje. A graça do Senhor. Você está assim: Deus, eu não suporto. Vai suportar. Senhor, já estou sem força. Não, tem uma força que vem de Deus agora. Essa força não vem das pessoas. Essa força nem vem desse culto. Ela vem de Deus. É a força que vem junto com uma direção nova, uma estratégia no teu coração. Ei, mulher, Deus não desistiu de você. O inimigo está assim: ei, ele já desistiu, você fez tudo errado. Deus está te destruindo. É mentira. A graça do Senhor está vindo sobre a sua vida abundante agora. Espírito Santo, não com manipulação humana, não, mas com o poder da tua presença agora. Começa a tocar agora, a renovar agora. Eu quero ver agora uma força que vem do alto. Comece a ser cheia agora. Comece a ser cheia agora dessa força. Agora, você que tem intimidade com Ele, comece a ser cheia agora. Isso, a sua boca começa a encher agora de louvores.
Isso, línguas estranhas, mistérios de Deus. Começa a ser cheio agora. Isso, mais. Espírito Santo, aumenta o nível. Aumenta o nível da unção. Aumenta. Deus está aumentando o nível da unção. Isso. Ai, Deus. Faz, Espírito Santo. Faz, Espírito Santo. Intercessoras, profetas, tangedoras. Profetas que estavam encavernadas. Mulheres como Elias, fugindo de Jezabel. Oh, recebe força. Recebe força. Oh, recebe força. É o próximo nível. É o próximo nível. Tem uma unção nova nesse lugar. Oh, dele, que eu não desisti, é por causa dele. Dizendo é por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Pai, Espírito Santo, Pai, nos leva para o próximo nível. Ainda que Ziclag esteja queimada, recuperaremos tudo. Eu declaro uma unção de restituição aqui. Aonde foi roubado, aonde foi tragado, em nome de Jesus. Devoluções, eu vejo devoluções, eu vejo restituições aqui. Deus restituindo, Deus restituindo anos perdidos, Deus restituindo relacionamentos. Em nome de Jesus, a graça do Senhor está aqui. Isso, não é hora de descansar, não é hora de parar, é hora de prosseguir. Recebe força do alto, recebe força do alto. Isso, vai vindo direção sobre a sua vida. Direção de Deus sobre a sua vida. Direção de Deus sobre a sua vida. Isso, Espírito Santo faz. Oh! E Ele sabe. E mesmo Que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Deixa eu falar algo. Você que enfrentou desonra pública, vergonha, escute, olha pra mim. Que sofreu injustiça. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele é o teu defensor. Eu quero declarar agora. Você que está travada, com medo, se escondendo, se diminuindo, o Senhor está arrancando essa vergonha agora. Ele está trocando. A Bíblia diz que Ele tira a roupa suja de luto e Ele coloca vestes de alegria. Vestes de alegria sobre você. Vestes de alegria sobre você. Sabe?
Não tenha vergonha do seu testemunho. Levante ele bem alto. Não tenha vergonha de onde ele te tirou. Levanta bem alto. Levanta bem alto. Levanta bem alto. Não é hora de parar. Deus começou o seu caminho. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filha, eu vou te honrar. Olha só. Nós vamos orar contra Amaleque agora. Mas eu preciso que você se levante no poder de Deus. Amém? Nós vamos calar a boca de Satanás. Agora você não se ajoelha. Agora você fica de pé. Se levanta. Nós vamos dar uma ordem agora como igreja. Se levanta. Isso. Pega as tuas armas espirituais. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra principados e potestades. Você está coberta agora pelo sangue de Jesus. E o Senhor te dá autoridade. Não tenha medo. Não tenha medo. Você vai abrir a sua boca junto comigo. E nós vamos repreender Amaleque. Nós vamos repreender esse inimigo que se levanta para destruir aquilo que é de Deus. Amém? Vamos lá? Estão em posicionamento de guerra. Amém? Todo exército tem um grito de guerra. Nós vamos fazer um grito agora. Eu vou dizer, se vocês estão prontos, vocês vão dizer amém bem alto. Vocês estão prontas? Então agora nós vamos, no poder do nome de Jesus, cobertas com o sangue de Jesus. Agora nós declaramos, nós guerreamos, assim como Josué contra Amaleque. Guerreamos contra Amaleque. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boca mentirosa. Boca mentirosa. Boca mentirosa. Se cale. Oh, boca mentirosa. Se cale agora. Oh, todo ataque covarde nas crianças, nas famílias, declaramos agora o fim. O fim. Agora. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Oh! Parece que sou cercado, mas sou. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece
mentirosa. Nós calamos agora os ataques do inimigo na nossa retaguarda, nos momentos de dúvida, nas ausências agora. Jesus, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, luta por nós nessa guerra, nessa batalha. Assim como Josué venceu em Refidim, nós vencemos ataque amalequita. Nós vencemos. Debrados de vitória, debrados de vitória. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Estenda as mãos para mim. Eu preciso da oração de vocês. Será que vocês podem se levantar em oração por mim, pela minha casa, por essa igreja, pelos filhos dessa casa? Levante a sua voz em oração, por favor. Por favor. Pai, eu recebo a oração da igreja. Oh, ore alto, alto, alto. Isso. Orava, chora. Agora, estenda as mãos para sua casa. Pai, nós abençoamos a nossa casa. Essa família te pertence, Deus. Entregamos tudo a Ti. Não há inimigo. Não há inimigo que ataque a nossa família, a nossa casa. Ela está coberta pelo Teu sangue. No poder do nome de Jesus.